O Willis é um cara que ele defende fixo alto e variável baixo. E aí eu queria trazer para você. E aí, fixo alto, variável baixo ou fixo baixo com variável alto? O Gazini, esse assunto, o Gazini é um dos caras mais xingados que tem do mercado. Eu sei. Porque ele não defende baixo, ele defende que não tem variável. Não tem, né? Só fixo. Só que qual que é o fixo? Eu sei porque, assim, além de eu saber das empresas que ele implementou, nós temos no Elite empresas que implementaram isso. 2 grandes. Então eu sei como funciona exatamente. Qual que é o benefício? Primeiro, do ser humano. A pessoa que ela imagina, o vendedor, ele vai saber se ele vai pagar as contas básicas dele lá pelo dia 20 e pouco. Básico, eu tô falando, cara, comida, escola e filho. Sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você tem uma chance de mentir, omitir, para botar comida na boca do teu filho, você não vai fazer isso? Sim. É óbvio. Ou você vai respeitar a cultura que é da empresa? Não vai. Tô falando o que acontece no dia a dia, na ponta. Então, tem milhares de pesquisas que quando você tem o seu fixo, o seu dinheiro que você precisa para sustentar. Primeiro que tem a questão do estresse. O estresse ele diminui massa cinzenta, então você toma decisões piores, você ao longo do tempo você vai ficando com dissonância cognitiva, né, tendo mais dificuldade, né, de associar a coisa. Tem um monte de coisa ruim com excesso de pressão. Então é isso que ele defende lá. E o que é o fixo? É a média dos últimos 18 meses. Ah, mas o vendedor não tem limite. Tem. O próprio vendedor. Cada vendedor tem um. Então ele pode ter, não, mas quanto mais ele vende, sim, mas ele tem um limite de venda. Ele não consegue vender infinito para todo mundo no mundo. Não, então ele tem. O que ele é? Se não teve nenhuma pandemia, alguma coisa que surgiu muito no meio, ele é os últimos 18 meses. Só que para isso tem um monte de coisa. Primeiro, os indicadores têm que estar muito afiados. Sabe por quê? Porque acontece um negócio que a maioria das pessoas não acham que acontece o contrário. Quando você tem só o fixo, é muito mais rígido na empresa do que quando você tem um variável muito grande. Porque o fixo, meu amigo, você está pagando todo mês lá, vendendo ou não vendendo. Então é o seguinte, deu 3 meses, 4 meses, não bateu, o cara é mandado embora. E nas empresas em que o variável é muito grande, o vendedor fica lá 1, 2, 3, 4 anos sem entregar resultado. Por quê? Porque o fixo é baixinho. Sim. E aí ele não vende? Mas ele também não ganha. Também exatamente. Tá a empresa ela fica preguiçosa, na maioria das vezes. Preguiçosa, é verdade. A empresa queria uma cultura de... Preguiçosa. De baixa performance. Exatamente, vai ficar contente. Então é isso que ele defende. Agora, você tem que ter caixa, né? Os indicadores têm que estar muito em dia, porque como não, o único indicador no variável é o faturamento. Sim. Aí já não é mais aquilo lá. E você tem que ter um modelo de crescimento. Você não pode impedir que, Thiago, mas o cara não cresce. Cresce. 4 meses, bateu a meta seguinte, agora ele não ganha mais 3.800, agora ele ganha mais 4.500. Então você tem que ter esse planinho de carreira com o cara. Mas não bateu a meta também? 3 meses mandado embora. Então o modelo de renovação é toda uma estrutura muito mais difícil. Mas o que tu acredita aí? Qual é a tua visão? De novo, eu sou muito cético e eu trago sempre base de dados para não ficar conversa paralela aqui de boteco. Nos dados, nas pesquisas, onde tem só o fixo, nesse modelo de controle, você tem great place to work, quer dizer, pessoas felizes para trabalhar, muito mais alto. Taxa de conversão maior, ticket médio maior. Eu estou falando dos dados nossos, inclusive dos nossos clientes que implementaram lá. Sim. Né? Então o NPS, por exemplo, é muito maior, porque você não precisa ficar empurrando. Você não tem que ficar empurrando, o cara fica muito mais feliz. Sim, total. A venda é muito mais consultiva. Então, assim, os indicadores importantes na empresa que foram implementadas, tá, galera? Não é para me xingar, não, porque na USV, a maior parte é variável. Só que eu tenho uma cultura e um perfil do meu vendedor que é diferente. Esse cara é quase meu sócio. Então eu tenho o OTE que a gente fala, né? Que é o On Target Earnings, né? Que é a estrutura de remuneração. Permite que isso. Então esse cara, ele precisa não só vender, mas ele precisa trazer novos projetos, e ele vira quase meu sócio. Mas isso é raro. Então eu não tenho um modelo assim, pago pouco como fixo. Não, eu tenho um modelo que o cara vira meu sócio, que é raríssimo. Mas na maioria das empresas que pagam fixo baixo e muito variável, tem esses desafios aí que... Então no mercado, falando de números, o fixo somente na média, ele traz infinitamente mais benefício. Mas a maioria das empresas não estão preparadas para poder colocar isso em prática. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.